Salve, salve acupunturistas! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui eu trago um conteúdo para vocês terem os melhores resultados tratando das emoções dos seus pacientes. Então hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, né? Que muito sou questionado aqui nas redes sociais sobre questões de deficiência de Yin, deficiência de Yang, porque que hora eu coloco deficiência de Yin, sendo que bons livros e autores trazem como deficiência de Yang, né? Então vamos desmistificar todos esses processos, né? Fazendo um raciocínio clínico por trás desses padrões de desequilíbrios de deficiência de Yin e de Yang, em especial, né, do baço, né? Que traz tanta controvérsias aí entre autores. Então se preparem, pegue papel e caneta, porque hoje vai ser aula técnica mesmo, falando sobre padrão de desequilíbrio, métodos de diagnóstica de deficiência de Yin e de deficiência de Yang. Beleza? Enquanto vocês vão entrando aí e vão compartilhando esse Café com Acupuntura com seus colegas, eu vou fixar o tema aqui para nós começarmos, tá? Café com Acupuntura. Estamos nas nossas últimas aulas do ano, hein? Semana que vem teremos as duas últimas aulas. Então temos 3 aulas só este ano, para a gente começar 2024 com o pé direito. Começar 2024 com o pé direito. E aí, quem está preparado para o ano de 2024? Boas coisas vêm por aí em 2024, hein? Boas coisas. Quem estiver preparado, principalmente para tratar as emoções dos seus pacientes, vai ter um 2024 farto de pacientes, tá? Farto de pacientes e farto de resultados, é isso aí. E contem comigo para ter um 2024 ainda melhor, com mais realização pessoal e profissional. Vamos lá, vamos falar sobre deficiência de Yin e de Yang, tá? Que isso aqui é um método bem interessante, tá? Deixa eu colocar aqui. Deficiência de Yin e de Yang. Perfeito! Para nós falarmos sobre deficiência de Yin e deficiência de Yang, né, nós precisamos entender algumas questões importantes, tá? E já quero começar fazendo um convite para vocês. Quem ainda não se inscreveu no canal do Acupunturista no YouTube, vai lá no link da minha bio e depois se inscreva no canal do YouTube também, porque lá tem conteúdos ainda mais densos a respeito de medicina tradicional chinesa, sobre inteligência emocional, sobre como ter melhores resultados com a acupuntura, tá? Então faço esse convite para vocês. Canal do Acupunturista no YouTube. Vai lá, se inscreva, convide seus colegas também. É sempre bom ter vocês em todas as nossas redes sociais, né? Para nós interagirmos e gerarmos o melhor conteúdo aí para vocês. Tá? Tudo que eu faço aqui no Instagram, no YouTube, é visando responder dúvidas de vocês e visando levar o melhor conteúdo para que vocês possam ser acupunturistas de excelência, ser acupunturistas fora da curva e, mais do que isso, né, entregar os melhores resultados para os seus pacientes. Tá? Contem conosco nessa jornada. Tá? Então, para nós falarmos de deficiência de Yin e deficiência de Yang, nós precisamos entender alguns pontos importantes. Tá? Principalmente a diferença entre Yin e a diferença entre Yang, tá? Qual que é a diferença entre esses dois termos, né? Precisamos entender que por trás desses dois termos, Yin e Yang, nós temos uma filosofia por trás, né? Então, energia Yin e energia Yang são energias opostas, porém complementares, né? Que se interligam e interagem diretamente uma na outra. Tá? Então, quando eu falo de padrões de desequilíbrios energéticos, né, que lá na língua eu coloco sobre padrão de desequilíbrio de deficiência de Yin do baço, né, e muitos aí falam, professor, mas eu aprendi lá na minha pós-graduação que na língua nós não observamos deficiência de Yin, nós observamos deficiência de Yang, e aí você coloca deficiência de Yin e eu coloco deficiência de Yang, eu vou ter resultados contrários nos meus pacientes por fazer um diagnóstico, então, com uma nomenclatura diferente? E eu vou explicar que não.
Porque o princípio é o mesmo, tá? O princípio é o mesmo. O que eu mostro para vocês é que eu faço de uma forma com que existe um raciocínio por trás, mas que o princípio vai ser o mesmo e vai ficar fácil de vocês entenderem de uma vez por todas essas questões aqui, que eu sou bombardeado diretamente aí com perguntas a esse respeito, tá? Então, nós precisamos entender que energia yin e energia yang são energias opostas, complementares, mas que se interagem o tempo inteiro e que o equilíbrio entre elas geram o processo de saúde, tá? Basicamente isso. Se vocês tiverem isso em mente, já vai ajudar muito vocês compreenderem todos os processos de padrões de desequilíbrios e de diagnóstico energético. Tá? Então, se nós temos uma energia sobressaindo sobre a outra, nós começamos a ter um padrão de desequilíbrio energético que vai gerar um padrão de desequilíbrio físico, tá? E se nós temos a depressão de uma dessas energias, também nós vamos ter um padrão de desequilíbrio. Então, essas energias yin e yang, elas elas precisam estar diretamente equilibradas, tá? Se uma sobressai sobre a outra, ou se uma entra em depressão, né, em diminuição, em detrimento da outra, tudo isso vai gerar padrões de desequilíbrios, tá? Então, nossa busca aqui é incessante pelo reequilíbrio energético, tá? Porque o reequilíbrio energético reequilibra o físico. Mas vocês sabem que eu gosto de trazer a cereja do bolo para vocês, né? Vocês sabem que eu gosto de trazer a cereja do bolo. Então, se você quer reequilibrar o físico do seu paciente, já falei, você pode usar diversas técnicas, eletroestimulação, pontos locais, ponto nó e ponto raiz, tendíneo muscular, craniopuntura de Yamamoto. Vocês sabem que eu sou apaixonado por craniopuntura de Yamamoto, né? Qualquer técnica que vocês quiserem utilizar para reequilibrar o físico é de extrema importância. Mas se você quiser um olhar mais profundo do seu paciente, você precisa olhar no desequilíbrio energético, que é a questão que nós trabalhamos com vasos maravilhosos, pontos de tratamento, ponto de indicação, tudo isso. Mas se você quiser ter um olhar integrativo para o seu paciente e compreender que a grande diferença no seu tratamento vai se dar a partir do momento em que você fizer um reequilíbrio emocional, aí você vira a chave da acupuntura. Aí você vira a chave dos melhores resultados. É aí que você se diferencia no mercado de trabalho, se tornando um acupunturista fora da curva. Um acupunturista de excelência. Tá? Então, estejam atentos a isso. Todo e qualquer paciente que você for analisar, que você for tratar, você for fazer a anamnese, for fazer o diagnóstico e for traçar a linha terapêutica desse paciente, anotem isso aí. Se você entende do desequilíbrio físico dele, através da anamnese, faz um diagnóstico energético perfeito, através do diagnóstico de língua, de pulso, a forma como você preferir para fazer o diagnóstico, e você entende dos desequilíbrios emocionais dele, fazendo um diagnóstico emocional, você vira a chave da acupuntura e você tem os melhores resultados. Então, tratar o seu paciente de forma individualizada, entendendo o desequilíbrio emocional dele, é a raiz do problema. É aí que você vai ter os melhores resultados e os resultados ainda mais duradouros. Por quê? Porque você está auxiliando a melhora do autoconhecimento desse paciente para que o fator causal do desequilíbrio energético seja corrigido. Perfeito? Então anote isso aí, porque isso vira a chave da acupuntura. Tá? E aí então, nós precisamos entender que a energia yin, ela é mais densa, ela é mais pesada, ela é mais fria, né? Ela tende a descer, ela é mais escura. Tá? A energia yang, ela já é mais rarefeita, leve, ela é mais quente, ela é mais clara, ela tende a se acender, né? Enquanto a energia yin tende a descender, a energia yang tende a ascender, a subir. Tá? Mas o mais importante de tudo isso, que é o básico da acupuntura, que eu quero mostrar aqui para vocês, é que a energia yin está ligado à forma. A forma. E a energia yang está ligado à função. Então, lá no básico da medicina tradicional chinesa, que eles falam de Zhang Fu, de órgãos e vísceras, nós precisamos entender que dentro de cada órgão e cada víscera, olha, fogo,
terra, metal, água e madeira, nós temos um órgão e uma víscera. Né? Um órgão e uma víscera. E a energia Yin, ela está ligada ao órgão. E a energia Yang, à víscera. A víscera. Tá? Mas o elemento fogo tem o coração como órgão e o intestino delgado como víscera. Então o elemento fogo tem coração como energia Yin e o intestino delgado como energia Yang. Calma aí que eu vou aprofundar nisso aqui ainda. Tá? O elemento terra tem o baço como órgão e o estômago como víscera. O elemento metal, o pulmão como órgão, o intestino grosso como víscera. Água, nós temos o rim como órgão, bexiga como víscera, madeira, fígado como órgão, vesícula biliar como víscera. E aqui que geralmente alguns alunos travam. Ah, perfeito, professor, você está falando que o órgão está ligado à energia Yin, porque ele é materializado, a víscera, ela geralmente é oca, então está ligada à energia Yang. Perfeito, isso é o que dizem os clássicos. Mas o que nós precisamos entender que a energia Yin e a energia Yang, para trazer o equilíbrio, ela se dá na forma e na função. Então, o elemento coração é órgão, mas ele tem a sua energia Yin e ele tem a sua energia Yang. Por quê? Ele tem a sua forma física e ele tem a sua função. O intestino delgado, ele também tem a sua forma física, mesmo sendo só a parede, porque ele é oco. Mesmo sendo só a parede, ele tem a sua forma, então ele tem a sua energia Yin e ele tem a sua função, que é a energia Yang. Então, independente, todo órgão e víscera tem energia Yin, tem energia Yang. E é aí que vai ficando ainda mais complexo. Então comecei lá da base, estou crescendo para nós chegarmos em diagnóstico e entender de padrões de desequilíbrios. Perfeito? Então, uma coisa que eu quero deixar claro aqui é que a energia Yin está ligada à forma e a energia Yang está ligada à função. Perfeito? Tendo isso em mente, nós vamos entender um processo ainda mais profundo. Tá? Por quê? Porque aqui agora nós vamos ter que compreender que todo órgão tem Yin, todo órgão tem Yang. Então um órgão pode ter Yin, um órgão pode ter Yang. Só um minutinho que a Rafa tá pedindo as coisas aqui. Eita! Dessa não, dessa. Problemas técnicos. Certo? Perfeito. Voltando aqui. Então, nós temos que entender que todo órgão tem forma, todo órgão tem função. Então, quando nós vamos fazer um diagnóstico de deficiência de Yin e deficiência de Yang, nós estamos falando então de uma deficiência de forma e uma deficiência de função. Então, traduzindo fisiologicamente um padrão de desequilíbrio energético, quando nós falamos de deficiência de Yin, nós estamos falando de uma alteração de forma. Quando nós estamos falando de deficiência de Yang, nós estamos falando de uma deficiência de função. Ah, professor, então se eu quiser mudar essa nomenclatura, eu posso? Pode. O importante é você entender o conceito por trás. O conceito por trás desse padrão. Certo? E aí, então, nós precisamos compreender que todo órgão, toda víscera vai ter forma, vai ter função. Então, por exemplo, entrando em alguma patologia, só para ficar mais claro aqui, vamos falar sobre esteatose hepática. Esteatose hepática nada mais é do que o acúmulo de gordura no fígado. O acúmulo de gordura no fígado, ele gera uma alteração de forma? Sim, gera uma alteração de forma. E a alteração de forma, então, está ligado a uma deficiência de Yin. Mas quando nós temos um acúmulo de gordura no fígado gerando alteração de forma, ele também pode gerar uma alteração na função.
na função hepática. Então, as enzimas pancreáticas podem gerar um comprometimento na função, gerando uma alteração funcional, gerando uma deficiência de Yang. E aí, quem veio primeiro? Aí a pergunta, né? Quem veio primeiro? Professor, quem vem primeiro? Uma alteração de forma ou uma alteração de função? Depende de cada caso. Pode ser que o seu fígado, por um excesso de alimentação, por um excesso medicamentoso, por um excesso de álcool, por algum processo metabólico, alterou a função que favoreceu o acúmulo de gordura, alterando então a forma. Ou pode ser que o seu fígado não tinha nenhuma alteração de função metabólica, mas o acúmulo de gordura que foi acontecendo ali pela uma estagnação energética gerou uma alteração de forma que começou a comprometer a função. Certo? Então, a deficiência de Yin e deficiência de Yang, elas vão estar diretamente ligadas. Tá? Muitas vezes, uma não vai excluir a outra. Elas serão complementares. E aí que gera o maior desentendimento na cabeça de vários acupunturistas que vão estudar muito a fundo padrões de diagnóstico dentro da medicina chinesa. Se você pegar os padrões de diagnóstico, né, do livro de diagnóstico do Maciossia, do diagnóstico na medicina chinesa do Alteroshi, né, outros livros de diagnósticos, você pode entrar em alguma certa confusão com relação a esses termos. Mas o mais importante é você entender que, por trás de tudo isso, nós vamos ter um desequilíbrio energético, né? E um desequilíbrio emocional que podem interferir diretamente numa forma ou numa função. E aí, né, mais do que tudo, apesar de tudo isso, nós vamos ter um padrão de diagnóstico na língua. E a língua, então, ela pode apresentar uma deficiência de Yin quando nós temos uma alteração de forma. E quais são as alterações de forma que nós podemos avaliar na língua? As alterações de forma que nós podemos avaliar na língua são fissura, são edema, língua volumosa, língua denteada, língua desviada. Ah, professor, mas a língua desviada e a língua trêmula são um desequilíbrio da madeira. Perfeito, mas elas trazem uma alteração de forma. E a alteração de forma está ligado à deficiência de Yin. Certo? Mas nós também podemos ter uma deficiência de Yang. E a deficiência de Yang se mostra na língua de uma forma mais específica, com a língua úmida. De umidade, de líquidos orgânicos, de Jin-E. Então vou até colocar aqui, úmida de Jin-E, de líquidos orgânicos. Aquela língua que o paciente coloca para fora, ela parece que vai pingar, que tem muito brilho de umidade, tá? De salivação, não aquela umidade de brilho, né? Parecendo que a língua está oleosa, porque aí já é uma estagnação de energia. Já é a umidade da terra. Então, inclusive aqui, nós podemos diferenciar umidade de fator patógeno da terra, que é uma língua mais edemaciada, estagnada,
oleosa com saburra pegajosa, de uma língua úmida de líquidos orgânicos, de dinheiro, que é o pulmão que não consegue fazer a circulação dos líquidos orgânicos, e esses líquidos orgânicos acabam acumulando ali na língua. Show? Perfeito? Conseguem compreender? Faz sentido ou não? E aí, então, quando eu vou fazer o diagnóstico de língua do meu paciente e que ele tem algum quadro de alteração de forma, eu então coloco esse padrão de desequilíbrio como uma deficiência de Yin. Por quê? Porque tem uma alteração da forma. E essa alteração de forma geralmente vem por esse desdobramento de fissura, depois ele gera um edema que chega no fígado e na vesícula gerando um denteado que altera o livre fluxo de energia, comprometendo então o sangue, gerando a língua desviada e trêmula. Nessa linha terapêutica aqui. Só que geralmente o paciente já chega com várias dessas alterações porque nós recebemos pacientes com características de maior cronicidade. E aí, então, alguns autores, alguns professores, e nada de errado com isso, trazem que uma língua com fissura, uma língua edemaciada, né, ao invés de ser uma deficiência de Yin, é uma deficiência de Yang. E eu concordo com eles. Mas por que então que eu coloco deficiência de Yin? Porque a partir do momento que você tem uma deficiência de Yang, que está ligado à função, tá? Então, quando você tem uma deficiência de Yang, que altera a função do estômago e do baço, que não consegue maturar, transformar e transportar os alimentos, tá? Isso começa a gerar, então, uma alteração na função do estômago e do baço, que gera um processo de alteração de forma. Então, quando eu vou lá na língua fazer um diagnóstico energético e que encontro alguma alteração de forma, eu considero esse padrão de desequilíbrio uma deficiência de Yin, porque eu já entendo que se já alterou a forma, ele já teve uma deficiência de Yang ou já tem uma deficiência de Yang que está gerando essa alteração de forma. Já afetou a função de maturação, de transformação e de transporte dos alimentos feito pelo estômago e pelo baço, que está gerando uma alteração de forma. Então, por isso que, quando eu tenho algum padrão de desequilíbrio dessa magnitude, eu considero ele como uma deficiência de energia Yin. Perfeito? Faz sentido isso para vocês? Explodiu a mente aí ou não? Porque agora eu vou entrar em tratamento. E lá no início da live, eu falei que era uma questão de nomenclatura, justamente por conta disso. Porque um já está embutido dentro do outro. Então, se eu coloco uma deficiência de Yin, fica subentendido que já tem uma deficiência de Yang, porque a função já foi comprometida. E para tratar, professor, e a nível de tratamento, o que isso implicaria? Qual é o conceito que nós podemos utilizar para tratar uma deficiência de Yin e uma deficiência de Yang? Qual poderia ser a forma de tratar? O que vocês usariam? Karen está aí conosco. Por esse motivo, professor, eu acredito que a deficiência de Yang vem antes da deficiência de Yin. Mas estão interligados. Exatamente isso, cara. Exatamente isso. A deficiência de Yang vem e muitas vezes a língua úmida, né, que mostra a deficiência de Yang, ela veio e quando chega pra gente já tem alteração de forma. Agora, se você pega uma língua que não tem nenhuma alteração de forma e só está úmida, você está no início do padrão de desequilíbrio, que aí sim é a deficiência de Yang. Mas geralmente,
99% dos casos não vão chegar pra gente nesse período, porque às vezes só alteração de função ainda não chegou no padrão de desequilíbrio energético que não gerou uma patologia física. E quantos pacientes de vocês recebem no consultório de vocês só para prevenção, que ainda não tem nenhuma patologia física? Tá entendendo o porquê que eu uso deficiência de Yin? Porque quando chega pra gente já tá crônico, já está mais avançado. E para tratar a deficiência de Yin e de Yang, o que eu posso utilizar? Né? Pontos que reequilibram o Yin, pontos que reequilibram o Yang. Então, se eu tenho uma deficiência de Yang que está alterando a função, eu posso utilizar os pontos Shu antigos do baço e do estômago. Então, baço, por ser um órgão, ele começa no elemento madeira. Baço 1, baço 2, baço 3, baço 5 e baço 9. Certo? Só um princípio de tratamento para vocês entenderem, então, como eu faço o reequilíbrio, tonificação e dispersão dentro da medicina tradicional chinesa. E o estômago, por ser víscera, ele começa pela regra dos Shu antigos, né? Nos pontos, no elemento metal. Então, estômago 45, estômago 44, estômago 43, estômago 41, estômago 36. Então, se eu quero reequilibrar a energia Yang, né, de função do elemento terra, eu posso usar a energia do fogo, que está ligado à energia Yang pelo calor, ou a energia Yang do elemento metal, que são dois elementos que coordenam a energia Yang. Então, para deficiência de energia Yang, eu posso usar os pontos do baço 2 mais estômago 41 ou baço 5 mais estômago 45. Certo? Isso pensando na tonificação da energia Yang. Mas se eu quiser normalizar essa energia Yang, eu posso também fazer o ponto baço 3 mais estômago 36. Baço 6 mais estômago 36. Que ele vai normalizar. Se ele vai normalizar tanto a energia Yin quanto a energia Yang. Olha só que interessante. Então, esse aqui, ó, trata a deficiência de Yang e a deficiência de Yin. Esse aqui trata a deficiência de Yang. E se eu quero trabalhar a deficiência de Yin, alteração de forma, eu tenho que ir para o elemento terra. Então eu posso pensar em reequilibrar a forma também com o baço 3 mais o estômago 36. Que vai trabalhar a forma, que é a energia Yin, que vem da terra. Show? Pegaram aí que se você quiser de tudo fugir do padrão de desequilíbrio energético, você vai cair basicamente no mesmo raciocínio que você pode fazer, inclusive, para trabalhar os dois. Por quê? Porque quando vocês trabalham o baço 3 e o estômago 36 associado, essa associação de ponto, ela já vai trabalhar a alteração da forma e a alteração da função, porque trata os dois juntos. Mas se você tem um paciente de forma extremamente agudo, que só tem um desequilíbrio na função, só um desequilíbrio na deficiência de Yin, porque a língua está úmida, mas não tem nenhuma alteração de forma, aí você pode vir aqui usar o baço 2 com o baço 5, mais o estômago 41 com o estômago 45. Uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente. A maior preocupação do acupunturista é como selecionar os pontos de acupuntura. Mas a partir dessa linha de raciocínio que eu mostrei agora para vocês, vocês percebem que a seleção de pontos, ela vai ser a parte mais tranquila do tratamento se você entender da fisiologia energética, da anamnese e do diagnóstico energético.
Porque se você entende, faz uma boa anamnese, faz um bom diagnóstico energético, une o diagnóstico energético com a anamnese através da fisiologia energética e entende do padrão de desequilíbrio emocional, você vai estar fazendo uma seleção de pontos já voltada para o tratamento específico do seu paciente. E aí, para fechar com chave de ouro esse raciocínio clínico, eu ainda trago para vocês a seguinte informação. E eu pergunto para vocês antes. O que gera esse padrão de desequilíbrio de energia yin e de energia yang? Se nós queremos apagar um incêndio, nós temos que ir onde? No foco do incêndio. Se é um botijão de gás que está vazando gás, para eu acabar com esse incêndio, eu preciso acabar com o foco, que é ir lá e fechar o botijão de gás. Perfeito? Então, qual que é o botijão de gás? Qual que é o vazamento de gás desse raciocínio clínico? Qual que é a raiz do problema dessa deficiência de yin e de yang? Se você quiser tratar o seu paciente com isso aqui, ótimo, você vai conseguir. Mas se você quiser ter o resultado para gerar nele um padrão de desequilíbrio, um padrão de equilíbrio energético, o que você tem que fazer? Qual que é o ponto-chave? É você vir e tratar a parte emocional que está gerando esse padrão de desequilíbrio energético. E aí eu pergunto para vocês. a pergunta de $1 milhão. A pergunta do milhão, né? Pergunta do milhão. Qual é a emoção que gera esse padrão de desequilíbrio de deficiência de yin e de yang, que gera um padrão de deficiência de função e deficiência de forma, de alteração de forma e de alteração de função? Qual que é a emoção? Qual a emoção base que você trataria? Tristeza? Será? Perfeito. Por isso que eu amo esses alunos do curso de acupuntura na inteligência emocional. Quais são as emoções? Qualquer uma delas. Qualquer uma delas. A preocupação gera? Sim. A ansiedade gera? Sim. Tristeza gera? Sim. Raiva gera? Sim. Ansiedade gera? Sim. Insegurança e medo gera? Sim. Qualquer uma delas podem gerar esse padrão de desequilíbrio energético, porque dentro dos 5 elementos nós temos lei de geração e lei de dominância. Qualquer uma delas. Como você vai saber tratar a raiz do problema? Através da constituição física do seu paciente. E você vai tratar isso com o quê? Fazendo um reequilíbrio emocional, fazendo um reequilíbrio energético, trazendo um autoconhecimento para esse paciente. Aí eu recomendo fortemente que você trate com inteligência emocional. A acupuntura na inteligência emocional é a virada de chave para o tratamento e os melhores resultados com a acupuntura. Show de bola. Parabéns, Karen. Você matou a charada. Que incrível isso. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos ter em mente em cada paciente que nós vamos atender. Se você for um acupunturista especialista somente em dor lombar, de comprometimento de L4 e L5, somente desse tipo de paciente, você atender só pacientes homens de 25 anos de idade, não, vamos colocar de 55 anos de idade, se você atender só paciente homem, 55 anos de idade, com desequilíbrio na coluna não, hérnia de disco específica em L4 e L5, você vai conseguir montar um protocolo para esses pacientes? Não, porque cada um desses pacientes, homens de 55 anos, que tem hernia de disco entre L4 e L5, cada um deles vão ter um padrão de desequilíbrio emocional. Porque vem do temperamento. E cada um deles você pode tratar de formas diferentes e ter resultados incríveis. Ha! Show!
Quem pegou essa visão e entrar em 2024 entendendo isso e tratando o seu paciente dessa forma, eu tenho certeza que você terá os melhores resultados. Show! Por isso que eu sou tão apaixonado pelo curso de inteligência emocional. Acupuntura na inteligência emocional é a virada de chave. É o que você precisa. Quer fazer parte do curso de acupuntura na inteligência emocional? Me chama no direct. Me chama no direct. Eu tenho uma oportunidade para você. Show? Perfeito? Quer começar 2024 com o pé direito, mudando a realidade dos seus tratamentos, mudando o resultado dos seus tratamentos? Me chama no direct. Como trabalha todas mesmo, cada uma vai ter uma forma de tratamento. Cada uma vai ter uma forma de tratamento. Dessensibilização do fogo para a ansiedade, dessensibilização da terra para a preocupação, dessensibilização do metal para a tristeza e insatisfação, dessensibilização da água para medo e insegurança, dessensibilização da madeira para frustração, raiva, mágoa e rancor, dessensibilização gestacional para toda e qualquer emoção que você possa ter vivenciado desde o período que você estava no ventre da sua mãe sendo gerado até a data presente. Por isso que é uma linha terapêutica de resultados eficientes. Certo, pessoal? Hoje é quinta-feira, encerramos o nosso Café com Acupuntura dessa semana. Terça e quinta-feira da semana que vem teremos as 2 últimas aulas desse ano e nos vemos em 2024 para revolucionar a acupuntura ainda mais. Tá? Um grande abraço a todos, muito obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês e nos vemos em breve. Qualquer dúvida é só me chamar no direct. Mais ainda, se você quer dar um passo a mais, me chama no direct que eu tenho uma oportunidade para você. E se você tiver interesse, compartilhe essa aula com seus colegas acupunturistas e também se inscreva no canal do Acupunturista no YouTube. Um grande abraço, um excelente dia e até qualquer hora. Terça-feira que vem às 8 horas da manhã volto aqui para mais um Café com Acupuntura. Tchau, tchau, pessoal.